Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos discutir um assunto muito importante que eu venho citando a vocês, porém nunca apliquei em nenhuma situação estudada aqui. Hoje nós vamos aprender o conceito da força de atrito, que está presente na maioria dos fenômenos observáveis do nosso dia a dia, ok? Então, vamos lá, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like ao final. Bom, a força de atrito é uma força que decorre das micro-rugosidades entre superfícies que tendem a deslizar entre si. O módulo da força de atrito depende da situação a ser analisada. A direção do atrito é sempre tangente às superfícies em contato. E o sentido do atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento. Como assim? Imagine então o chão, nós vamos apoiar um corpo no solo, vamos aplicar uma força para a direita, portanto, há uma tendência desse corpo deslizar para a direita. E aí então nós sabemos que se o atrito é tangente às superfícies em contato e oposto à tendência de deslizamento, nesse caso ele vai apontar para a esquerda, ok? E aí então nós podemos olhar para essas superfícies em contato, dando um zoom ali, nós veríamos que elas têm micro-rugosidades. Por mais lisas que pareçam, elas têm pequenas micro-rugosidades, ok? Então, nós podemos dizer que o entrelaçamento entre essas micro-rugosidades faz com que surja a força de atrito. Bom, nós podemos então analisar a força de atrito em duas situações. A primeira, enquanto o corpo está em repouso, ou seja, não há deslizamento. A força de atrito ela se comporta de uma maneira, porque essas micro-rugosidades não vão se quebrar. Então, nós temos a força de atrito estático. Enquanto o corpo está em movimento, há deslizamento e essas micro-rugosidades elas se quebram. Nós vamos então chamar o atrito de cinético. A força de atrito estática, FAT-E, tem as seguintes características. Atua enquanto o corpo está em repouso. E aí eu queria analisar com vocês quanto vale o atrito atuando em um corpo. Lembre que no repouso a força resultante é nula. E aí então, imagine um corpo, nós aplicamos uma força F1, surge um atrito estático 1. Se a força F1 vale 5 newtons, quanto vale o atrito? Responde aí para mim. Se a força resultante vale 0, o atrito vale 5 newtons também. E agora, se nós aplicarmos uma força F2, o atrito atua também. Se a força F2 vale 10 newtons, então o atrito estático ele também vale 10 newtons. E numa terceira situação, teremos também a outra força F3, a força de atrito 3, e se a força F3 vale 15 newtons, então o atrito também vale 15. Já te mostrei a primeira maneira de você obter o atrito estático, ou o módulo da força de atrito estática, ok? Como? Sempre igualando a força motriz, a força que tende a tirar o corpo do repouso, ok? Bom, nesse caso, você pode perceber que a força de atrito estática, ela aumenta desde 0 até um valor máximo. Eu gostaria então de mostrar para vocês que valor máximo, do que depende esse valor. Bom, perceba que assim que a força supera o máximo valor do atrito estático, o corpo entra em movimento, ou seja, assim que a gente supera o máximo valor do atrito estático, as micro-rugosidades entre as
superfícies em contato, elas começam a se quebrar e assim as superfícies deslizam uma sobre a outra. O valor do atrito estático é igual ao valor da força aplicada no corpo, sempre, 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 tá? No caso, na mesma direção do atrito, tá? Então, a gente vai ter ali duas forças, uma é a força motora, a força motriz, e a outra é a força de atrito. Essas forças, elas são iguais em módulo. Novamente, mais algumas características a respeito da força de atrito estática. Imagine então um corpo, esse corpo tem um peso, temos aí a força normal equilibrando o peso. Se eu aplicar uma força F para a direita, surge a força de atrito estático. Imagine que essa é a situação de iminência de movimento. Então, o atrito é máximo. Como calcular o atrito estático máximo? Você vai fazer um coeficiente de atrito estático vezes a força normal, μe vezes N. É assim que a gente determina o máximo valor da força de atrito estática. Bom, μe é o coeficiente de atrito estático, depende do tipo de superfícies que estão em contato. Quanto mais ásperas forem as superfícies, maior será o coeficiente de atrito. N é a força normal de compressão entre as superfícies. Sendo assim, nós podemos dizer que a força de atrito estática é sempre menor ou igual a μe vezes normal, já que μe vezes normal ocorre somente quando o corpo está prestes a deslizar, quando ele está na iminência do movimento. Nós poderíamos agora estudar a força de atrito cinético. Bom, nesse caso, pessoal, a gente já sabe, ocorre quando o corpo desliza. O seu valor é constante e é dado por μc vezes N, ok? μc vezes N. Imagine um corpo apoiado no solo, temos o peso, temos a normal, aplicamos uma força F, temos aqui a força de atrito cinético atuando, beleza? Bom, essa força de atrito, ela tem um valor constante, tá? Ela não muda como acontece com a força de atrito estático, ok? Mas aqui a formulinha é muito parecida, só muda o valor do coeficiente de atrito. As micro-rugosidades começam a se quebrar quando há deslizamento, assim há um desgaste das superfícies. Por exemplo, os pneus dos carros devem ser substituídos após um certo tempo de utilização. Devemos utilizar óleo lubrificante nos motores dos carros para diminuir o atrito, pois há peças móveis que não podem desgastar. E por último, a força de atrito cinético é um pouco menor que a força de atrito estático máximo, ok? Ou seja, é mais fácil manter um corpo em movimento do que tirar esse corpo do repouso, ok? Ou do que colocá-lo em movimento, beleza? Casos possíveis. Um corpo em movimento retilíneo uniforme. O que acontece? A força resultante vale zero também, então a força F aplicada tem que ser igual à força de atrito estático. Aqui nós temos então um corpo se movimentando em MRU, ok? Ou seja, a força F aplicada é igual à força de atrito. Segundo caso, um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado do tipo retardado. Então, a força de atrito precisa ser maior do que a força F. Aqui nós temos o corpo se movimentando e ele acaba parando por causa da força de atrito, que é maior do que a força aplicada. Ok? Nesse caso, nós podemos desenvolver com a segunda lei de Newton, a força maior menos a menor é igual a massa vezes aceleração. E, por fim, o caso 3, o corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, porém do tipo acelerado, temos aí o solo e a força aplicada é maior do que o atrito. Sendo assim, o corpo ele começa a se movimentar e vai embora
aumentando o módulo da sua velocidade, ok? E aí então nós podemos olhar para este exemplo aqui e aplicando a segunda lei de Newton, força maior menos a força menor é igual a massa vezes aceleração. Nós poderíamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos por meio do gráfico do atrito contra a força aplicada. Imagine então um eixo que representa o atrito, o outro representa a força aplicada. Temos aí então alguns valores de força e o atrito correspondente. 10 newtons, 10 newtons, 20 newtons, 20 newtons, 30 newtons, 30 newtons. Então, juntando todos esses pontos, nós temos o gráfico do atrito. E aí eu queria que você respondesse, nesse caso, o que acontece com o corpo? Ele está em repouso ou ele está se movimentando? Bom, no caso das forças iguais, o corpo permanece em repouso. E quando nós estamos na extremidade do gráfico, nós chegamos então na situação de iminência de movimento e nesse caso o atrito estático é máximo e ele vale aqui desse lado 30 newtons, beleza? Se eu aumentar o valor de F, o corpo entra em movimento e quando ele entra em movimento, uma força de atrito constante atua sobre ele, por isso nós temos uma reta paralela ao eixo horizontal. Nesse caso, o corpo está em movimento e a força de atrito é a cinética, ok? Bom, com isso nós podemos então analisar a inclinação da primeira parte do gráfico e a pergunta é: quanto vale este ângulo alfa? Bom, pessoal, se você nota que esse lado é sempre igual a esse aqui, aqui a gente tem um quadrado, ó. E se a gente tem um quadrado, alfa vale 45 graus, tá? Metade de 90 graus que nós teríamos para todo esse ângulo aqui, beleza? Então, é 45 graus o ângulo que essa reta faz com a horizontal. Bom, era isso que eu queria discutir com vocês. Um ótimo estudo a todos. Não esqueça de deixar um like. Até a próxima e tchau, tchau.